Eu sou o Alessandro Uric, sou aluno do programa de pós-graduação em produção vegetal da UFV-JM, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, e vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado como Riscos inerentes do uso de herbicidas para o manejo de plantas daninhas. Esse tema foi escolhido para apresentar para a disciplina de Seminários 1, em que é ministrada pelos professores Maria do Céu Monteiro Cruz e José Sebastião Cunha Fernandes. O meu orientador do doutorado, ele é o professor Anderson Evaristo Barbosa, e para me apresentar, então eu sou engenheiro agrônomo, também sou técnico agrícola, me formei na agronomia na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim, onde também eu fiz o meu mestrado, em que eu trabalhei com bioherbicidas. E agora, no doutorado, eu estou trabalhando com fitorremediação, em que, devido a isso, nós acabamos escolhendo esse tema para apresentação, pois acaba sendo um dos engates para justificar esse trabalho que o meu projeto, onde acaba sendo um dos problemas que são ocasionados na agricultura muito frequentemente, pela utilização frequente dos herbicidas. Então, nós sabemos que o método de controle químico é muito utilizado para realizar o controle de plantas daninhas através dos herbicidas. Entretanto, pode ser ocasionado a questão da contaminação tanto humana como contaminação ambiental. E assim, apesar de garantir uma boa produção agrícola, esses agrotóxicos eles estão associados a inúmeros problemas. O que acaba acontecendo é que o uso incorreto dele pode provocar alguns danos ao meio ambiente, bem como contaminação dos solos, dos recursos hídricos, e são compostos por substâncias capazes de agir sobre a atividade biológica, tanto dos seres vivos como dos animais que estão envolvidos nos cultivos agrícolas. Assim, porém, o controle mantém a produtividade atuando na proteção das lavouras, sendo, portanto, fundamental para o desenvolvimento do setor alimentício. Até aí, ok. Entretanto, um dos problemas que muitas vezes não é muito também citado é o comprometimento da tecnologia. Quando esses produtos são utilizados de forma indevida, acaba ocasionando a questão da tecnologia ser comprometida pelos casos de resistência de plantas daninhas, entre outros assuntos. Então, de forma geral, eu trouxe que os agrotóxicos eles são compostos por diversos produtos e trouxe aqueles dados que é daquele gráfico muito comum lá do consumo de produtos, pela comercialização de produtos agrotóxicos no Brasil, em que herbicidas são atualmente representados por 60% do comércio, e até trouxe um dado de 2014 em que eram representados por 54% de todos os produtos que eram comercializados. É evidente esse ganho crescente da comercialização, em que os herbicidas eles são destacados por serem principalmente mais utilizados. Os inseticidas são representados por 15%, fungicidas também houve um salto na utilização, principalmente pelos fatores de agricultura de precisão e demais controles para garantir a produtividade, representado por 15%. Os acaricidas, com 2%, entre outros produtos que são diversos idas, bactericidas, entre outros. E daí, então, esses produtos, eles visam o aumento do controle, ou seja, uma ferramenta de manejo para as demais plantas daninhas, doenças, insetos, o que for, objetivando diminuir a proliferação dessas pragas. E também que está totalmente ligado à sua aplicação, manuseio e o residual que esse produto pode manter no ambiente. Então, a finalidade dele seria, então, por agir atuando no metabolismo-alvo, sendo que ele vai alterar as características químicas do alvo, e o objetivo dele, com certeza, é para matar. É para controlar a praga que está ocasionando danos à nossa lavoura, ou o que for. E as consequências desses produtos que são utilizados seria, então, a exposição de organismos a esses produtos, sendo eles os organismos alvos ou não, e que pode gerar contaminações. Por isso, então, é um risco inerente. É um risco que ele pode existir devido à utilização.
Então, em 2019, foi destacado que, pelo IBAMA, que os agrotóxicos mais comercializados foram glifosato, 2,4-D, entre outros. Atualmente, o 2,4-D é quem lidera esse ranking de comercialização, e esses produtos, eles têm alguns efeitos, tanto positivos como negativos, objetivando o controle das pragas para diminuir os prejuízos às culturas. Entretanto, tem algumas pragas que não é possível nós realizarmos outro tipo de controle que não químico, porque acaba sendo muito inviável pela forma de proliferação da espécie e pelo controle eficiente dela. Assim como, por exemplo, nós temos a tiririca, capim-coloninho, sagitária, em que, pela própria fisiologia dela, pelo método de propagação, uma capina ou outro meio de controle acaba não sendo eficiente e nós acabamos ficando dependentes do método de controle químico. Assim, nós temos alguns aspectos, tanto positivos como negativos, em que, dos aspectos positivos, nós temos a questão de evitar a perda de alimentos, porque controla as pragas, evidentemente, torna os preços dos alimentos mais acessíveis, incluindo as cestas básicas, com mais alimentos disponíveis para o consumo, e que eu achei muito legal, que contribui para produzir mais em uma mesma área de cultivos agrícolas, evitando, consequentemente, o desmatamento de novas áreas para plantio. Ou seja, eles tornam a nossa produtividade mais eficiente. Entretanto, temos alguns aspectos negativos, que estão ligados aos danos ao meio ambiente, morte dos animais que estão presentes nesse ecossistema, resíduos nos alimentos, resistência de plantas daninhas, como eu tinha comentado, e principalmente os riscos de intoxicação pelos trabalhadores que manuseiam, consumidor dos produtos finais, entre outros. Assim, esse meu trabalho, ele visa, como roteiro, eu vou comentar agora aqui um pouco sobre os resíduos em alimentos, contaminações ambientais, resistências de organismo e intoxicação de trabalhadores rurais, com o objetivo de trazer algumas informações da atualidade, para que possivelmente, talvez sejam informações que possam ser viáveis e utilizadas para nós realizarmos todo um referencial teórico na justificativa de abordar diversas alternativas no controle de plantas daninhas, como também na questão de termos uma maior precisão na recomendação de produtos a serem aplicados nas lavouras. Então, assim, os resíduos nos alimentos, eles podem ocorrer de diversas formas. A partir do momento que o herbicida ele é aplicado numa área, ele pode ficar disponível para diversos fatores em que eles vão acabar chegando até o consumo humano. Então, uma vez que o herbicida ele for aplicado diretamente no solo, ele pode ir direto para a planta ou ir para a biota do solo, ele pode ficar presente na solução do solo, em que vai ser utilizado para o solo de cultivo, atendendo diretamente a questão da produção agrícola, sendo grãos, frutos, olerícolas, entre outros. Também pode ficar presente no pastejo, com animais, carne, leite, que acaba indo diretamente para o consumo humano. Então, assim, supondo numa situação perfeita em que ele foi aplicado de forma correta, ainda pode ocorrer riscos dele chegar até o consumo humano, mas esses riscos seriam o mínimo possíveis, desde que uma vez também esses produtos são recomendados e testados para que isso não aconteça. Porém, infelizmente, muitas vezes acontece questões de deriva, condições que nós não conseguimos controlar e acaba chegando de forma muito descontrolada, até gerar as possíveis contaminações que eu estou citando. Então, assim, tem um estudo que ocorreu em 2001 pela Anvisa, em que o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, ele visa, juntamente com alguns órgãos estaduais e municipais, fazer a vigilância de quanto que esses alimentos estão sendo presentes às contaminações químicas por agrotóxicos. E daí, em 2016, foi feito um relatório que conclui que 90% das amostras não apresentam resíduos de agrotóxicos. Ou seja, num apanhado geral, indo no mercado, pegando qualquer produto, o que tiver lá e fazendo um apanhado geral, foi visto que 99% não apresenta resíduos.
Entretanto, esse 1% fica principalmente destinado a alguns produtos de hortifruti, em que foi observado que, nesse próprio relatório, é indicado que essas principais causas são pelas irregularidades que são associadas principalmente ao manejo incorreto de agrotóxicos pelos agricultores e também pelo uso excessivo de agroquímicos. Então, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, esses produtos, como olerícolas, eles não têm uma recomendação apropriada ou não têm recomendação de produtos para essas culturas. E daí o que acaba acontecendo é que o agricultor fica preso a utilizar algum produto que apresenta a mesma eficiência, mas não tem a recomendação para ele saber qual que é o período de carência e se ele pode aplicar ou não na cultura. Então, foi observado que 84% dos pimentões apresentam resíduos de agrotóxicos, 41% das alfaces apresentam resíduos, 36% dos pepinos e 67% das cenouras. Entretanto, também a forma como a metodologia foi realizada, ela acaba sendo questionada de forma em que a forma que eles foram fazer a coleta dessas amostras foi indo no mercado popular, pegando qualquer material que está lá e avaliando o que vai chegar até o consumidor. Entretanto, em algumas regiões, principalmente como no Rio Grande do Sul, é muito grande a existência de agricultura familiar. Então, muitas vezes, os produtos são produzidos em menor escala e é possível um manejo sem utilização de agrotóxicos de alguma forma mais convencional e menos dependente da utilização de químicos. Então, até eles comentam por que isso ocorre. Eles até citam que é porque os produtores utilizam dosagens superiores às recomendadas da bula, alguns erros técnicos, principalmente na diluição e nas dosagens dos produtos, uso de produtos não registrados para a cultura, como eu tinha comentado, alguns produtores que não obedecem o período de carência do produto, talvez esse seja a questão mais importante, que é muito agravante, que acontece muito, o número elevado de aplicações, que é o que faz o produto talvez faz com que as plantas criem resistência a esses produtos. E assim a Anvisa até tentou comentar quais que seriam as possíveis formas de evitar essas questões. Então, eles recomendam que o consumidor opte por um alimento em que seus rótulos indiquem o produtor rural, dizer quem que fez a aplicação, como que foi produzido. Entretanto, a gente sabe que para fazer toda essa questão de fiscalização, emitir um rótulo e tal, demanda custo e às vezes não acaba sendo viável para o agricultor. Muitas vezes, até por ser um agricultor pequeno, de agricultura familiar, acaba não tendo essa possibilidade de conseguir manter essa condição de fiscalização. E também que o consumidor opte por alimentos orgânicos, livres do uso de materiais sintéticos. Só que também aqui é um outro problema, porque muitas vezes se uma mãe precisa, por exemplo, né, ela precisa de um alimento em que vai ser oferecido para a família dela, se ela passa necessidade, ela não vai ir procurar aquele que é mais caro, que é o que acontece com produtos orgânicos, né? Infelizmente, acabam sendo os produtos que têm mais valor agregado e não tem essa facilidade de ser mantido por uma família de baixa renda. E muitas vezes, se a pessoa fica dependente de uma cesta básica, ou o que for, o que acontece é que ela vai dar para o filho dela o que ela tem para comer. Então, realmente é uma questão complicada. E o consumidor, também que o consumidor atenha-se para o procedimento de lavagem dos alimentos em água corrente. Essa acaba sendo uma dica muito válida, porque muitas vezes alguns produtos, como tomate, por exemplo, é um produto que muitas vezes acaba sendo consumido com casca e a aplicação de alguns produtos são diretamente sobre o fruto. Também sobre a intoxicação de trabalhadores rurais, por mais que os agrotóxicos eles têm o objetivo de garantir uma boa produção agrícola, o uso deles está associado a diversos problemas. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, divulgou em 2017 um relatório que estima a morte de cerca de 2 mil pessoas anualmente por ingestão de envenenamento por agrotóxicos. E até tem uma outra reportagem
que é da Associação Brasileira da Saúde Coletiva, com o Ministério da Saúde, que comenta que no Brasil, entre os anos de 2007 e 2015, aproximadamente 84,2 mil pessoas intoxicaram-se em decorrência da exposição aos defensivos agrícolas. Então, devidamente, os agrotóxicos eles estão associados a alguma série de doenças, que pode ser infertilidade, aborto, mal de Parkinson, câncer, distúrbios de comportamento, e, em casos mais severos, suicídios relacionados ao uso de agrotóxicos. Entretanto, é importante comentar, até tem uma reportagem do UOL que diz que em 2007 a 2018, apenas no Brasil, cerca de 12 mil pessoas tentaram suicídio por meio do uso de agrotóxicos. A maioria das tentativas ocorreu no estado do Paraná, São Paulo e Pernambuco. Aqui até uma questão importante para a gente comentar, porque lendo assim, dá a impressão que é o agrotóxico que induz ao suicídio. Parece que a pessoa que, por conviver com agrotóxico, não é isso que acontece. O que acontece é que ela é o cara que quer se matar, então ele vai pegar o agrotóxico lá e vai tomar para morrer. Então, tem algumas coisas que a gente precisa cuidar, a forma como que a gente vai colocar. E daí tem um trabalho muito bacana, que é da Bombard, de 2017, que intitulado como Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Ela comenta, então, que no Brasil, por região, ela faz a comparação onde são os principais casos de suicídio, e até ela comenta que daí sim, que a tentativa de suicídio com o uso de agrotóxicos. Então, não é o agrotóxico que induz, mas a pessoa que utiliza ele. E daí também ela comenta, que eu achei importante trazer, sobre as regiões em que, principalmente, casos de intoxicação estão associados à região sul, sudeste, nordeste, e depois o centro-oeste e, por fim, o norte do Brasil. Isso fica muito associado às regiões mais produtoras, né? Onde o uso é maior, então, evidentemente, a probabilidade de ocorrer uma intoxicação no manejo ou de uma forma utilizada de forma indevida vai ficar associada à maior utilização dele, né? Maior demanda. E assim, a intoxicação pode ocorrer de diversas formas. Nós temos alguns produtos, como mimetizadores de dioxinas, que é o 2,4-D, ele é um herbicida hormonal. Então, como mexe com hormônio, o nosso metabolismo, nossa fisiologia também envolve hormônios. Por mais que é um fito-hormônio, a gente não sabe até onde que ele pode impactar na nossa fisiologia humana. Também inibidores de SSAase, que são os graminicidas, a enzima que é afetada por esses herbicidas ocorre também nas células animais. Então, portanto, eles são tóxicos. Então, o que acontece é a inibição de lipídios, né? Ou seja, acaba sendo complicado. E a inibidores da glutamina sintetase são inibidores da fixação de glutamato e glutamina, que são também componentes das proteínas dos seres vivos. E, por último, os inibidores do fotossistema 1, que seria representado pelo paraquat, nós sabíamos até então que ele atua como falso receptor de elétrons e que seria altamente tóxico para mamíferos. Mas daí, já no período do ano passado, esse produto ele foi banido, pois a Anvisa avaliou que um pequeno gole do veneno pode matar, e que o paraquat também pode ser absorvido pela pele e que pode causar doenças de Parkinson e mutações genéticas. Daí acaba sendo complicado. Então, até setembro do ano passado, ali foi decretado que ele estava proibido para comercialização, produção e importação, mas quem tivesse ele em quantidade de estoque podia utilizar até acabar. Mas a produção dele, até o momento, tá barrado. Também teve a questão lá pelo período de 2018, quando teve aquele problema lá com o glifosato, que estava para ser banido ou não, por aquele caso lá do cara que possivelmente poderia ter tido câncer. Ou também envolveu a questão do paraquat, em que começou a ter a recomendação de que só poderia ser comercializado se o agricultor tivesse trator gabinado, precisava fazer um treinamento para utilização, bem como também a utilização de EPIs, entre outras coisas. E acabou chegando que ele foi banido, né? Aí, então, as contaminações ambientais,
por mais que elas são enormes, não é algo que a gente fecha os olhos e que a gente sabe que não existe. Não, a gente sabe que ela existe e também elas são muito bem informadas no rótulo do produto, no receituário agronômico, e elas podem ser classificadas pela classificação toxicológica humana ou classificação ambiental de toxicologia. E daí, então, vai ser representada pela coloração da faixa no rótulo. Aqui nós temos uma embalagem de glifosato do Roundup WG, e daí temos aqui a faixa azul, que é representada por medianamente tóxico. Produtos mais tóxicos são representados pela faixa vermelha, sendo extremamente tóxico, ou altamente tóxico, ou também pouco tóxico com a faixa verde. E ainda podem ser classificados como muito pouco tóxico, improvável de causar dano agudo, mas não tem uma coloração específica, ou o produto pode não ser classificado. Aí, então, indo já para a questão das contaminações ambientais, nós temos que alguns produtos, eles são muito complicados pela questão da lixiviação, né? Produtos como tebuturon, que é um produto aplicado no solo diretamente, ele é um inibidor do fotossistema 2 e é utilizado exclusivamente na lavoura da canavieira. E também produtos como médio risco, que é o diuron, que também são inibidores de fotossistema 2, representantes das ureias, muito utilizado no algodão, a metrina, que é das triazinas, a atrazina, muito utilizada em milho, o clomazone, que é um inibidor do caroteno. Então, são produtos que eles, quando utilizados de forma inadequada, com dosagens superiores do que as recomendadas, eles podem ocasionar danos e indo parar no lençol freático, causando toda uma contaminação e tal. Eu costumava dizer que essa figura aqui, eu usava ela para brincar, para dizer, tá, vai causar contaminação, mas isso aqui não vai acontecer, ter o bichinho ali com mutação genética. Entretanto, até então, no ano passado, mentira, nesse ano, meu colega de mestrado, no trabalho dele, ele até já publicou, ele conseguiu observar que a mistura do glifosato com o 2,4-D pode causar mutações em girinos, em que danos genotóxicos, alterações nas atividades natatórias e afetar a sobrevivência é um risco que pode acontecer e que não se sabe até onde demais produtos podem estar causando esses riscos que comprometem a sobrevivência de uma espécie. E daí, então, até agora eu falei sobre alguns riscos que existem, mas também cabe a gente destacar o que a gente pode prevenir para evitar todos esses riscos. Até pode ser um assunto que, às vezes, se torna repetitivo. Espera-se que num curso de agronomia todo mundo já tenha visto isso, mas, infelizmente, muitas vezes parece que é algo que fica com muita carência de a profundidade nesse assunto, porque quando a gente vai numa propriedade, muitas vezes a gente vê o agricultor fazendo a utilização do produto de forma totalmente inadequada. Então, através de leis, nós temos critérios a serem seguidos, em que as recomendações e adequações da utilização dos produtos, elas são regidas pelo Código de Ética Profissional, e que a legislação profissional, que é o sistema CONFIA, no CREAS, ele é quem regulamenta e fiscaliza o exercício profissional nas áreas de engenharia e agronomia. Então, através do receituário agronômico, alguns profissionais são os responsáveis pela recomendação desses produtos, que são engenheiros agrônomos, engenheiros florestais e técnicos agrícolas. Então, assim, da mesma forma que um médico faz a recomendação de um medicamento para um paciente, nós somos os responsáveis pela recomendação desses químicos às plantas. Então, nós precisamos ter muita atenção a essa questão para fazer de forma correta. Então, a Lei 7.802, ela é quem compete, quem visa legislar e fiscalizar o uso e o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno dos agrotóxicos e afins. Isso vai estar relacionado diretamente ao profissional, ao comerciante, ao usuário, que vai interagir diretamente com o meio ambiente. E o decreto federal, do número 4.074, é o que compete diretamente ao receituário agronômico, que tem totalmente a função de garantir a segurança de quem estiver utilizando esse produto. Então, ele busca da origem do problema fitossanitário com vista de
atingi-lo com o máximo de eficiência e evitar o uso desnecessário de agrotóxicos. Aí, então, as normas para formações, existem normas para informações obrigatórias que precisam estar no receituário agronômico e que servem para preservar a tecnologia do produto, o diagnóstico e o tratamento de forma eficiente, e o uso de EPIs, bem como a questão da toxicidade que pode ser gerada ao meio ambiente, bem como ao agricultor. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um receituário agronômico, aqui é um modelo do CREA, em que, com certeza, todo mundo já conhece, mas tem informações que são muito obrigatórias, que precisam estar na primeira página, bem como a identificação do profissional, informações complementares, que fala sobre a questão de toxicidade, questões de contaminação, de primeiros socorros, para quem ligar, como interagir sobre essas situações, e também a assinatura do responsável, bem como do agricultor, para demonstrar que ele está ciente de que o profissional passou as recomendações corretas a ele, e principalmente pela questão da utilização de EPIs. Infelizmente, muitas vezes, quando estamos fazendo assistência técnica e o agricultor está lá trabalhando, a gente vê ele, infelizmente, talvez sem máscara, sem luva, sem a manga, o jaleco, que é o mínimo, né, entre os outros equipamentos de proteção individual. Aí, então, também tem outra questão que, muitas vezes, o que acaba sendo complicado é que, infelizmente, muitas vezes, o engenheiro agrônomo que está atuando nessa área, ele acaba dando diagnóstico e fazendo a recomendação de atrás do balcão da revenda. Isso acaba sendo complicado, porque fica comprometida a eficiência no diagnóstico do problema a ser enfrentado. Tipo, ele não vai ter como avaliar se vai ocorrer algum risco de deriva, contaminação a alguma lavoura vizinha, avaliar o estágio de desenvolvimento da cultura para conseguir avaliar a dosagem. Então, são diversos fatores que acabam ficando comprometidos através de alguns problemas que a gente consegue visualizar ali no dia a dia. E também sobre as contaminações ambientais, a questão do transporte rodoviário de agrotóxicos, em que é importante que os veículos deverão portar rótulos de riscos e painéis de segurança identificados, em que, se caso acontecer algum acidente ou qualquer coisa, aquela área, ela pode estar sujeita à contaminação pelo vazamento desse produto. Então, é importante que o transporte seja realizado de forma adequada. A questão das embalagens, é importantíssimo passar a informação para o agricultor da tríplice lavagem, fazer o descarte da embalagem. Infelizmente, eu imagino que não é só na minha região, em todo o Brasil, talvez seja comum vermos a utilização, às vezes, de uma embalagem para plantar um vaso de flor. Às vezes tu vê um balde lá, um galão de paraquat utilizado para guardar a banha do porco, então acaba sendo realmente muito complicado. E trabalhar com a tecnologia de aplicação, com o objetivo de minimizar os efeitos de deriva e de lixiviação que podem ser gerados no manuseio desses agrotóxicos. E daí entra para a questão do contaminações ambientais, né? Aí, então, só para comentar, a utilização do método integrado de pragas e doenças, ele é um método de controle que é recomendado, inclusive, está presente no receituário agronômico, onde é destacado que o controle químico, ele é a última alternativa. É importante nós levarmos a questão da utilização de outras técnicas, que seria, nós temos o método de controle cultural, preventivo, com a utilização de sementes certificadas, livres de impurezas, manejo mecânico pela capina, diversas formas, até no cultural, pela questão de rotação, espaçamento, método de controle físico, com questões de solarização, método de controle biológico, até pela questão do método de controle biológico acaba sendo mais difícil de utilizar, porque, infelizmente, nós não temos herbicidas, bioherbicidas registrados para o controle de plantas daninhas. Entretanto, alguns outros métodos, com a utilização de bactérias, animais, podem ser utilizados. Felizmente, na minha dissertação de doutorado, na minha dissertação de mestrado, foi utilizado, eu explorei junto com o grupo de pesquisa a criação de um bioherbicida, e ele teve efeito
muito positivo, inclusive foi seletivo para soja, e realizou um controle eficiente com mais de 70% em Papuã, Leiteiro, Azevém e Nabo. Então, ele é uma alternativa que possivelmente esperamos que logo seja registrado, encaminhando logo para patente, mas o artigo já foi submetido, foi muito recente, então logo vai estar aí disponível mais uma ferramenta. Também o método de controle químico, então, abordando que seja o último método em que, através da adesão dos outros, se for possível, chegar, se não tiver resolvido, chegar, então, até o controle químico para fazer o controle de forma eficiente e tentar evitar a utilização dele da forma mais possível para que a sua tecnologia seja preservada. E, por último, o método integrado, né, que é a adesão de todos esses métodos juntos, que é o que se faz necessário para o manejo das plantas daninhas, bem como as demais pragas. Então, até trouxe aqui, por fim, uma citação de um trabalho muito bacana, que é sobre o manejo de ervas daninhas em 2050. Fala sobre as perspectivas sobre o futuro da ciência de ervas daninhas, que é do Westwood e colaboradores de 2018. E aqui ele comenta, é um trabalho muito bom de se ler, e ele comenta que a integração de tecnologias antigas e novas vão ser muito necessárias para que seja ocorrido esse controle de método, esse controle de forma eficiente, em que, assim, então, o manejo integrado de ervas daninhas serão mais sustentáveis do que as tecnologias que agora estão sendo falhas. Então, o que acontece é que nós ficamos muito presos à utilização de produtos químicos, e assim, então, como acaba sendo a nossa principal ferramenta, é ela quem tem maior possibilidade de criar casos de resistências, como a gente tem visto atualmente. Daí, então, até agora, até para comentar que está chegando agora a soja de câmbio, que é a Intacta 2 Extend, que é com resistência a Helicobacter e Spodoptera, e que é tolerante ao dicamba e ao glifosato. O dicamba nada mais que é um mimetizador da auxina. Então, ele visa o equilíbrio hormonal, o desequilíbrio hormonal, aliás, a síntese de proteínas, maior produção de ácidos nucleicos, maior respiração, maior produção de etileno e a obstrução do floema. Ou seja, o que vai acontecer é que a planta vai acabar morrendo. Entretanto, ele é tão bom que vai ser muito utilizado, e provavelmente é um produto que, na mesma intensidade que ele vem para resolver um problema, ele vai ser um produto que possivelmente vai logo ter casos de plantas resistentes. Esperamos que seja utilizado de forma adequada, porque com a nossa experiência, muitos produtos acabam perdendo a tecnologia eficiente que eles têm, como é o caso do glifosato, né? Ele é um dos principais produtos e tem muitos casos de resistência e, infelizmente, não tem causado muitos efeitos de forma isolada. E daí, por fim, como sugestão de inovação científica como solução, dentro desse assunto, voltado diretamente para as contaminações ambientais da água e do solo, eu entro com o meu projeto de pesquisa, que eu vou comentar melhor no próximo episódio, que vai ser no Seminários 2, em que ele é intitulado como Desenvolvimento e Aplicação de Biocarvão e Carvão Ativado de Coprodutos da Macaúba e suas aplicações na biorremediação de solos contaminados e para melhoria de performance de cultivos agrícolas e florestais. Então, nada mais é que a macaúba, ela é uma palmácea, que ela é muito utilizada para produção de biodiesel, e o fruto dela é esse aqui, em que o mesocarpo, que é a polpa, bem como também a castanha, ela é utilizada como fonte de biodiesel, biocombustíveis, entre outras fontes, para utilização cosmética, farelo, para nutrição animal e humana. E o que acaba sobrando é o endocarpo, que é essa casca aqui, rígida, que eu vou trabalhar com ela para a utilização da produção de um carvão ativado, e que tem a finalidade de ser um produto remediador, em que atua através da absorção, de forma em que pretende retirar a capacidade tóxica dos agrotóxicos do solo. Então, pretendemos resolver dois problemas de uma forma só. Uma seria
então, principalmente a remediação do solo com a utilização do carvão ativado para descontaminação, e a outra seria a dar uma finalidade a esse endocarpo, que ele acaba sendo um resíduo da cultura que não tem finalidade. Então, vai ser um projeto muito inovador e um trabalho muito lindo de se fazer. Então, por fim, como conclusões, nós temos que podemos ter a garantia na qualidade do produto colhido, sim, de forma eficiente, desde que respeite a sustentabilidade ambiental e mantendo também a sustentabilidade econômico-social da produção. Para isso, é importante que nós tenhamos a ética profissional de fazer a utilização do produto de forma adequada e não vender ele por ser o que tem melhor preço, o que é a nossa demanda, tem que atingir cota, não. Tentar fazer de uma forma mais eficiente possível para que o agricultor e a agricultura, de forma geral, caminhem por um sistema mais sustentável. E assim também a garantia da melhor da qualidade de vida para o agricultor no que tange ao retorno econômico e a maior segurança das atividades que envolvam a utilização de defensivos agrícolas e que é uma ferramenta que deve ser utilizada com cuidado, moderação e consciência. Seria isto. Muito obrigado pela atenção de todos.